A gente vai falar exatamente isso, tá? Então, congresso de casamento estruturado, a gente vai falar estrutura familiar. Vamos repetir juntos essa frase? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Feliz é o lar onde Deus é honrado. Mais uma vez. Feliz é o lar onde Deus é honrado. Amém? Coloca para nós lá, por favor. Consegue colocar Salmo 128. Só para a gente ler junto, Salmo 128, depois vai bem rapidinho. Todo ele, Salmo 128. Para a gente ler junto aqui. Isso. Glória a Deus. A gente vai ser mais breve um pouquinho, porque o Henrique e a Cláudia acabaram O doutor Henrique já adiantando um pouquinho a nossa parte aqui, então vai ser mais rápido, mais fácil. Salmo 128. Aleluia. Não consigo mudar. Não consigo mudar para mim. Vamos lá. Vamos ler juntos? Vamos lá. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Vai recebendo aí. Glória a Deus. Em casa, a sua mulher será como uma palmeira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Glória a Deus. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Glória a Deus. Amém, Jesus. Então vamos lá. Inicia uma família, né? Está lá em cima e eu vou acompanhar aqui para ficar mais fácil. Marido e mulher. Tudo certo? Ele já vai colocar ali para Os slides agora, tá? Mas eu vou falando e já vai colocar ali, tá bom? Então, marido e mulher se casam e inicia uma família. Certo? Porém, como você viu aqui no teatro, esse marido e essa mulher, eles trazem umas bagagens. Não tem como, né, gente? A gente aprendeu lá e trouxe junto uma bagagem. E aí constrói o lar. Ele com a sua bagagem e eu com as minhas malinhas, né? Você pegou tua malinha, eu não sei como é que foi, como você iniciou seu relacionamento. Eu e o pastor Paulo iniciamos, cada um pegou sua malinha e foi por uma casa. E assim a gente começou um casamento. Só que Deus é tão maravilhoso que um dia nós conhecemos a Jesus e nós nos consertamos. Então eu não sei se você é daquele casal que pegou a malinha e foi para casa. Eu só vou abrir um parênteses bem rapidinho. Se conserte e esteja na lei dos homens e na lei de Deus. Isso é bênção para a sua vida, certo? Bem? Porém, essa tarefa de juntar as malas e morar junto e formar uma família não é fácil. Você sabia disso? Quem acha que é fácil? Você concorda que não é fácil? Concorda, né? Olha só um dado bem rapidinho aqui. Atualmente, esses dados são atuais, 23% dos casais se separam nos primeiros 12 meses de vida do seu primeiro filho, certo? Aqui se formou uma família, homem e mulher tiveram, por exemplo, um filho, primeiro filho, 23% de cada 100, então se separa 23, misericórdia. Muitos lares enfrentam então pobreza, miséria, desemprego e até fome. Maridos muitas vezes agem com estupidez e grosseria na família. Maltratam a esposa, maltratam os filhos. Filhos se rebelam contra os pais, se enveredam no caminho das drogas. Esposas sofrem o caos na família e vivem amarguradas. Você conseguiu ver uma imagem aí de tudo isso? Será que é familiar para nós isso? Glória a Deus que aqui em Passo Fundo a gente não tem disso, a gente não ouve falar disso. Lá de estação, lá, ou vocês ouvem falar disso aí ou não? Lá o pessoal que veio de Vacaria, lá tem disso? Não, né? Graças a Deus. Não, a gente sabe que isso é uma realidade, a gente sabe que isso é algo muito sério, tá? Mas como está ali, para todos esses problemas familiares e para todos esses lares em sofrimento,
Deus tem solução. Ainda não tinha falado isso. Olha só, o pastor Paulo vai dar essa notícia. Vai lá, pastor Paulo, fala de novo, olha só. Para todos esses problemas familiares e para todos esses lares de sofrimento, Deus tem solução. E para você que está aqui nessa noite, se talvez tenha alguma coisa familiar, alguma coisa que você ouviu aqui, Deus vai te entregar a vitória em nome de Jesus, amém? Você que separou o seu tempo, você que saiu da sua casa, Deus vai te honrar, amém? Vamos lá. Então, prosseguindo para a gente não se Então a atrapalhar. gente viu aí um modelo que a gente vê muito comum hoje em dia nas famílias, tá? E este aqui é o modelo, a ordem bíblica da família. Então vejam lá, quem é o cabeça? É Cristo. O marido protege a família, lidera a família e provê a família. A esposa conforta, ensina e nutre. Os filhos amam os pais e obedecem aos pais. Esse é o modelo de lar, essa é a estrutura familiar que Deus quer para cada um dos nossos lares. Isso que Ele planejou para a gente, e a gente entende que tudo aquilo que vem de Deus é o melhor. Só que muitas vezes a gente esquece de alguns detalhes, vai deixando isso de lado. E a gente vai dar uma rápida pincelada nisso aí agora. Pode passar? Maridos, tá? Nesse salmo vemos alguns dos benefícios daquele que teme e obedece ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que a gente leu lá? Prosperidade no lar, felicidade na família. A gente viu lá também falando sobre que a esposa é como uma videira que dá muitos frutos. Está falando de frutos. Então tá bom, vou deixar para ela já que ela quer falar depois. Quero ver se ela vai entrar certinho no assunto. Como vimos no modelo da estrutura familiar bíblica, o homem deve fazer o quê? Proteger, liderar e prover. Proteger. Como protetor, o homem deve ser profeta dentro do seu lar. Deve tomar essa postura. É ele que assume isso. Trazendo da parte de Deus, comunicando a vontade de Deus à sua família. Essa é a responsabilidade dele como profeta. É ele que busca e traz, é ele que dá direção à família. É ele que traz de Deus aquilo que Deus quer para a sua família. Ele se coloca como profeta dentro lá, sacrificando muitas vezes sua própria vontade e vida em favor da sua família. Isso o homem tem que fazer. Quando a gente vê falar que a mulher tem que ser submissa ao seu esposo, aqui está um segredo. Quando é que a mulher tem que ser submissa ao seu esposo? Quando ele tem sacrificado até a sua própria vida em favor do seu esposo. Ele tem que fazer como Cristo, como eles falavam, né? A gente tem que ser imitadores, cristãos, somos imitadores de Cristo. Assim como Cristo se sacrificou pela sua noiva, nós nos sacrificamos pela nossa esposa. De todas as formas. Continuamos. Lidera a família. Como líder, o homem deve ser sacerdote do seu lar, edificando a sua casa sobre a rocha. Todos conhecem a passagem. Eu tenho que edificar minha casa, tem que estar bem fortalecida, tem que estar firme para aguentar todas as tempestades, para aguentar tudo aquilo que o inimigo usa contra as nossas vidas, tudo aquilo que tem usado para atacar. A gente sabe que a mesa lá fora é farta. Se a gente não estiver edificado sobre a rocha, a gente corre grandes perigos de ter problemas. Fala da sua família para Deus, ele é o intercessor. Se como profeta ele traz de Deus, como sacerdote ele leva. Ele intercede, é aquele que vai orar, como foi falado, a esposa, os filhos também têm essa função, mas principal é do homem. É ele que tem que ir lá e orar, abençoar seus filhos, abençoar sua esposa, clamar por eles se necessário, pedir a Deus. É ele que leva a Deus as necessidades da sua família. Prover a família. Como provedor, o homem deve ser rei dentro do seu lar, governando com sabedoria. Que a gente busca sabedoria de Deus. A palavra de Deus é rica em sabedoria para a gente saber governar, para a gente saber o que fazer a cada momento, como agir a cada momento, inclusive dentro do casamento. Entendendo as necessidades da sua família e buscando em Deus recursos para suprir todas elas.
Como é que eu vou suprir uma necessidade da minha esposa se eu não entendo, se eu não procuro entender ela, se eu não converso com ela, se eu não tenho intimidade com ela para saber o que ela precisa? Eu ouvi alguma coisa muito importante sobre a questão de jogar pérolas aos porcos. Muitas vezes a gente quer fazer para o nosso cônjuge aquilo que a gente gostaria que fizesse para a gente. Só que as pérolas dela são diferentes. Eu acho que, convidando ela, por exemplo, um exemplo muito rápido, eu gosto muito de ir ao cinema. Então eu convido ela para ir ao cinema. Só que ela vai no cinema para dormir. Para ela isso não é um negócio tão importante. Entendeu? Eu estou jogando e se eu jogar pérolas aos porcos, ou seja, eu podia fazer uma outra coisa que agradasse muito, que fosse uma necessidade muito maior dela, como esposa. Entenderam? É um exemplo simples, até meio grosseiro, mas é uma verdade. Muitas vezes a gente quer fazer para a esposa aquilo que ela gostaria que ela fizesse para a gente. Só que aquilo que eu gostaria que ela fizesse para mim não é aquilo que ela gosta. Eu tenho que entender as necessidades dela, aquilo que realmente ela precisa, aquilo que realmente ela gosta. Amém? Vamos lá. Nossas prioridades realmente têm sido aquilo que Deus deseja? Se hoje você não tinha essa visão, não tinha essa noção dessa estrutura familiar que realmente funcionava assim, então esse é o momento. Decida hoje fazer uma aliança de priorizar a Deus. Sua vida e família serão transformadas. Ou seja, sua vida e família serão transformadas. Feliz o lar onde Deus é honrado. Amém? Glória a Deus. Vamos repetir de novo para gravar isso? Feliz é o lar onde Deus é honrado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá então. A esposa. Lá versículo 3, lá uma parte do versículo diz: a esposa frutificará. A videira frutífera representa a riqueza. Recebe aí. Suprimento das necessidades, vai recebendo. E necessidades e alegria no lar. O livro da sabedoria nos ensina que a mulher que teme ao Senhor será louvada. Tema ao Senhor então e seja louvada. Da mesma forma em que o homem que teme ao Senhor será abençoado se a mulher exercer o seu papel de adjutora. Esse lar será poderosamente abençoado. Vai recebendo aí em nome de Jesus. Pode passar para nós, por favor. Glória a Deus. Então vamos falar um pouquinho. O que nós temos que fazer como esposas? Pode passar para nós lá. Paulo, passa. Está passando aqui, desculpa. Olha só, eu não quero olhar para lá porque senão não vou conseguir. Mulheres que aqui estão, quais têm sido as suas prioridades? Se a palavra nos ensina que a mulher sabe edificar a sua casa, busque a sabedoria de Deus. Olha só, promova a paz no seu lar. Deus, Ele nos deu essa missão. Apaga o fogo, não joga lenha lá no fogo, apaga, promove a paz, priorize a mesa, que é lugar de comunhão. Mesa, gente, mesa é lugar de comunhão. Redes sociais hoje, celular e internet, está tirando a presença de Deus dentro dos lares. Por quê? E isso cabe a nós, você mulher, arruma a tua mesa lá bonitinha, que seja uma refeição por dia. Coloca lá uma toalha bonita, coloca lá o teu alimento, mas convida o Senhor e convida o teu marido e convida os teus filhos para que eles estejam lá ao redor da mesa. Isso é temer ao Senhor. Planeje momentos de adoração dentro da sua casa. Você, esposa, reúne o teu filho. O homem é o sacerdote. Mas Deus, Ele nos dá isso, para que a gente reúna a família, para que seja feita uma adoração. Na mesa já é um lugar que faz isso. Hoje em dia a gente não vê mais sentarem à mesa, para almoçar, para fazer as refeições. Envolva seus filhos na atividade da igreja. Quem não tem filho ainda, levanta a mão. Mas vai ter em nome de Jesus. Envolva os seus filhos nas atividades da igreja, desde pequenininho, eles vão crescer junto. Onde é que eles têm que estar? Junto, na igreja, não é outro lugar. Vou deixar lá. Hoje, específico, hoje sim. Nos outros dias, leva junto. Envolva eles, que eles vão crescer e depois não vai ser automático, certo?
envolva. E outra coisa, que eu nem coloquei aqui, mas o Espírito Santo me cobrou. Nunca, escute bem o que eu vou falar. Nunca fale mal de pastor dentro da tua casa. Porque nós vamos passar para a parte dos filhos daqui a pouquinho. Se você, mulher, e agora falo para o homem também, falar mal de pastor dentro do teu lar, teus filhos não vão vir para a igreja. Nunca abra a boca, porque você atrai maldição para a tua vida e para a tua família. Certo? Como é que você vai ensinar seus filhos depois, dizendo que eles devem honrar e obedecer ao seu pastor, que é o seu líder, se você fala mal? Pastor, as crianças seguem o exemplo. Pastor é voz de Deus para mim como esposa e para ele como esposo. E aí o que acontece? Se a gente falar bem do nosso pastor, falar aquilo que ele representa aos filhos, é só consequência da bênção, certo? Honre seu esposo, pois fazendo isso, ensinamos os nossos filhos, eles aprenderão a honrar a Deus, certo? Honrar a esposa, honrar pastor, eles vão aprender a honrar a Deus. Nós precisamos frutificar nosso lar. Vamos repetir juntos, mulheres? Bem bonitinho. Nós precisamos frutificar em nosso lar. Pode passar. Glória a Deus. Filhos serão abençoados. Versículo 3 a 6. Os filhos sentados ao redor da mesa, que eu já falei de toda essa parte, transmite a visão de uma família unida e em paz. Uma família feliz, uma família que tem seus filhos vivendo em obediência, em harmonia com seus pais. E aqui eu vou falar de algo que depois o pastor Paulo vai só falar um pouquinho sobre isso. Ressaltar sobre bagagens, olha só, que trazemos para a nossa família. Talvez você, marido, ou você, esposa, teve um relacionamento conturbado com os seus pais. E hoje, presta atenção, a sua relação com os filhos está quebrada. Vocês têm se frustrado como pai e mãe. O que acontece? Eu sou esposa, mas eu sou filha. Antes de eu ser esposa, eu fui filha. E aí, eu briguei com meu pai e eu comecei a desonrar meu pai e casei. E eu levo isso para o meu casamento. Talvez tem filhos aqui, que eu falei, antes de ser esposa, eu sou filha. Antes dele ser esposo, ele é filho. E você trouxe para o seu casamento. O que vai acontecer? Vai quebrar o teu relacionamento com os teus filhos. Pode falar. Amém. Muito rápido. Eu tive essa situação na minha vida, né? Eu tinha em torno de 14 para 15 anos, quando o meu pai nos abandonou. Simplesmente sumiu, né? Ficou mais de 2 meses desaparecido. A gente não sabia se tinha morrido, ele era brigadiano, era militar. Mais de 2 meses desaparecido, não sabia se tinha morrido, se tinha, o que aconteceu com a vida dele. Até que chegou um ponto que a gente descobriu que ele estava com outra mulher. Ele simplesmente nos abandonou. E isso dentro de mim gerou uma marca, um ressentimento. O fato disso que eu não chamava ele de pai. Eu chamava ele pelo nome, Hélio. Para mim ele não era pai. Daquela forma ele não era pai. Eu chamava ele simplesmente pelo nome, Hélio, seu Hélio. Até que um dia, quando eu vim para a presença de Deus, eu aprendi que isso deveria ser o quê? Consertado. Que Deus me ensina o quê? A perdoar. E quando eu comecei a fazer isso, a gente foi num churrasco um dia lá na casa dele. Eu vi essa cena, gente, foi muito forte. Realmente, ó, eu ainda hoje esse é emotivo para mim. Eu sentei com ele, pedi perdão de todas as coisas, mesmo entendendo da minha concepção que ele havia nos abandonado. E eu pedi perdão para ele. Porque Deus nos perdoou, então nós temos que perdoar. E quebrou muita coisa a partir dali. O fato disso, que antes de conhecer a Cristo, eu tive um casamento que não deu certo. Tudo aquilo que eu via meu pai fazer e que eu dizia que eu não ia fazer, eu acabei fazendo. Uma herança maldita familiar. Eu acabei fazendo. Somente quando eu conheci a Cristo, eu aprendi que eu deveria perdoar, consertar isso, que eu consegui, graças a Deus, fazer em vida com Ele, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a ver muita coisa de forma diferente. E eu sou prova viva disso dentro da minha casa. Amém. Sou prova viva disso. Amém? Então, perdoe. Perdoe.
Libera esse perdão que você vai ter vida. Esse não é um desejo de Deus. Ele nos ama, não é que você não perdoa.